Voltamos para a quarta aula, a terceira aula, a quarta aula. E agora nós vamos falar exatamente sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro muito importante. Pequeno, apenas 4 capítulos. Mas deixa eu te falar qual que era a situação dos juízes. O sistema de governo deles era baseado, era anárquico, que vem de anarquia. Anarquia na vida religiosa, anarquia na vida moral e anarquia na vida nacional. Veja o que é que diz o último versículo de Juízes 21 e 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Está vendo? Por isso que viveu esse período de imoralidades, de idolatria, de tanta coisa. Quando o homem perde o temor de Deus, ele é capaz de cometer essas coisas, não é? Olha, o livro de Ruth, o tema dele é amor que redime. É um livro bem pequeno, gostoso de estudar. Esse caso, com certeza, aconteceu meio próximo já do final do período dos juízes, que pode ter acontecido a história de Ruth. A história de Ruth, mais ou menos no período já próximo do final do período dos juízes, veio esse acontecimento. A palavra Ruth no hebraico significa amiga. Amiga tem ligação com amizade, amiga, companheira. Isto. Nós vamos entender pelo livro de Ruth, a data 1065 a.C. A data foi em 1065 a.C. O livro de Juízes, nós falamos da data aqui, e nós vamos perceber que foi exatamente 200 anos depois, hein? É bem no final já, então estou correto em dizer. 1065, o livro de Juízes foi escrito em 1375. Ok. Bom, autor Samuel, 4 capítulos e 85 versículos. Narra a história de uma família. O patriarca chamava-se. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque. Olha os nomes deles, hein? Eu li aqui propositalmente. Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. De repente morre o pai, depois morrem os filhos. Noemi fica viúva. Mas os filhos tinham casado. Um casou com Ruth
e o outro casou com a outra nora de Ruth. Ok. A história de Ruth, tem pessoas que torcem um pouco a essa questão de Ruth. Ruth e Boaz. Fica até profanando, como ela fosse uma profana, porque uma certa noite ela pousou lá na lavoura de trigo, na qual estavam colhendo, e ela se deitou aos pés de Boaz. E ele, como cavalheiro, a cobriu com a coberta para que ela não passasse frio. E aí já tem gente que acha que não, que Israel nunca deu certo, porque sempre houve essa questão de ficar envolvendo, que essa Moabita, que era de um povo perverso, de um povo... Tudo bem, eu sei que ela era dessa nação, que também era parente de Israel, não é? Mas preste atenção, nada a ver, foi algo dentro da integridade, dentro do padrão, da cultura deles, sem profanar. Pelo que nós lemos no livro de Ruth, não deixa vazar uma impureza. Boaz fez o papel certo, só assumiu ela porque quem tinha direito sobre ela era um outro. E o outro não pôde fazer nenhum contrato civil com ela. Agora, aí Boaz, então, fez aquele processo lá, chamou os anciãos e fez a negociata. Fez o contrato, ou o contrato que ele estava desistindo, de desistência, né? Era uma declaração, né? Uma declaração no caso. E assim por diante. Então, esse livro de Esther, ele é rico em sermões. Gente, no final de tudo isso, Ruth se torna da linhagem de Davi. É uma das progenitoras da linhagem de Davi. É muito linda a história. Davi foi muito conhecido, muito conhecido. Nós vamos entender também, olha só, morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Aí, então se dispôs ela com as suas noras e voltou, da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. A fome lá na região de Belém havia acabado. Saiu, pois, ela com suas 2 noras, disse-lhe Noemi, de volta para a terra. Disse-lhes Noemi, ide voltai cada uma à sua casa, e o Senhor use convosco de benevolência como tal. O Senhor vos dê, tal. Beijou-a, elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram, nós iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi diz, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Olha só, tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos. E ela continua, tornai, minhas filhas, e vos embora, porque eu tal, ainda quando eu dissesse tal, esperá-lo-eis, aí vamos saltando aqui, abster-vos-ieis de tomardes tal, de repente, então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Oh, hora bendita em que Ruth
tomou essa atitude. Depois Ruth vai colher, vai trabalhar para dar o sustento na casa da sua sogra. No capítulo 2, ela continua rabiscando os trigos, não é? Lá na colheita, rebusca espigas, era exatamente, eu disse numa das aulas de escatologia, o símbolo do arrebatamento, das ressurreição, é exatamente baseado em colheitas. Primeiro, primícias. Segundo, colheita geral. Terceiro, rabiscos. Por isso que alguns falam rabiscar, ou que vem de provavelmente rebuscar, não é? Encontrar a sobrinha. E é isso aí. Boaz fala a Ruth benignamente. Aí sim, então, termina no capítulo 4 com Ruth casando com Boaz. Casando com Boaz. Quem é o autor? Nós já falamos, não foi? Preste atenção. Olha só o final do livro de Ruth. Que lindo. Versículos 18 a seguir. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé e gerou a Davi. E aí vem a linhagem de Davi. E Ruth é mencionada na genealogia de Cristo. Bom, agora vem o livro de Samuel, primeiro livro de Samuel. O tema do livro de Samuel é reino teocrático. Na verdade, esse reino teocrático inicia no capítulo de número 9, quando Saul vai buscar as jumentas de seu pai e aparece lá aonde estava Samuel. E quando ele aparece lá onde estava Samuel, Deus já havia mostrado para Samuel numa visão ou em sonho, mostrado para Samuel que o rei de Israel, a pessoa indicada para rei de Israel, iria aparecer lá. Vocês já pensaram? O que Deus não pode fazer pelos filhos dele? Tudo bem. Mas o livro de Samuel, ele tem 1030, ele foi escrito em 1030 a.C. E o livro de Samuel tem 31 capítulos e 811 versículos. A palavra Samuel muda um pouquinho. Alguns pronunciam de uma forma, mas seu nome é Deus. Seu nome é Deus. Toda palavra na Bíblia que aparece com o final El, Samuel, Joel, você pode saber que está ligado, El é ligado a Deus, ao nome de Deus, a um dos nomes de Deus, El Shaddai. Então, Ezequiel, Daniel. Quando a palavra termina com Ias, Isaías, Jeremias, você pode notar que está no final aparece a palavra do nome daquela pessoa, aparece Jeová.
Desta forma. Bom, então preste atenção. No capítulo 1 tem a questão de Elcana e suas mulheres. Ana e Penina. É desse entrave terrível, desse momento de angústia que viveu Ana, porque a mulher legítima era Ana. Era a mulher legítima de Elcana. E ele a amava. Mas naquela época, o homem que a mulher não tinha filho poderia ser favorecido, até mesmo outros que não era até tanto preso à questão de filhos, não. Podia ter uma concubina ou concubinas. E com isso aí, essa Penina tinha filhos e maltratava a Ana, insultava a Ana, provocava a Ana. Mas Deus teve misericórdia de Ana e ela foi para a oração. O sumo sacerdote na época era Eli. Eli, segundo os estudiosos, ele não é da linhagem de Eleazar, ele é da linhagem de Itamar, porque parece que a linhagem de Eleazar corrompeu-se. E Deus levantou sumos sacerdotes, Eleazar, porque Eleazar era o primogênito, e era o reino, era uma posição, um ofício hereditário. Eleazar era filho de Arão, herdou de Arão. Então, e com certeza, alguns descendentes de Eleazar pode até ter sido também, mas logo vem esse problema. E Itamar, descendentes de Itamar, que reinava, que Eli é descendente de Itamar. Mas os filhos de Eli eram corruptos também. Mas Eli foi um bom sumo sacerdote, íntegro, fiel, mas os seus filhos profanavam, manchavam o ministério dele. Mas disso aí, um dia, Eli diz para Ana, achou que ela estava até embriagada. E ela disse, eu não estou embriagada. Eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher sofredora, eu estou aqui pleiteando com Deus para que eu tenha um filho e tal. Eu não estou, olha, aí ele dá a palavra para ela, levanta dessa sua aflição. E ela abraçou o filho. Eu vi um pregador, e isso às vezes pode ser até uma sofisticação. Ele disse que é o seguinte, que isso aqui durou, essa guerra de Ana, com essa questão de filho, durou 24 anos. Eu não sei se foi esse tanto, mas não vou falar também para vocês quem é de quem eu ouvi isso, não. Pregadores itinerantes, eles são criacionistas, né? Uma parte deles, alguns deles são muito criacionistas. Ok. Olha, o livro de Samuel, aí depois vem o cântico de Ana e a dedicação de Samuel ao Senhor, ao serviço do Senhor lá no tabernáculo. Pronto. Pedi a Deus, devolvo a Deus. Porque inclusive o pregador disse assim, eu achei interessante, foi isso. É assim, até engraçado. Ele disse assim, olha, quando Ana falou assim, Senhor, se tu me der um filho, eu te darei. Será teu, te entregarei ele. Aí Deus falou, não, pode ir embora que você vai ganhar um filho. Deus agradou, segundo o pregador, Deus agradou da atitude. Eu estou passando o que eu ouvi, tá? Por favor, põe eu como, se você achar que eu merecia, não me põe nisso aí, não, pelo amor de Deus. Ok. Depois vem o capítulo 3, Samuel já está desenvolvendo, começa a desenvolver o seu ministério com muita seriedade, com muito temor e tremor. E aqui nós vamos encerrar, depois nós só vamos falar dos ataques. Na próxima aula nós vamos falar dos ataques dos filisteus a Israel.
Um abraço, Deus abençoe, até a próxima.